Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020 e no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando do tema resolução de conflitos, nós vamos abordar como resolver conflitos por causa de diferença de opinião. Esta é uma terceira categoria de conflitos. Quando existe uma diferença de opinião sobre qual é a melhor conduta a se ter numa determinada situação ou circunstância, é muito importante que nós tenhamos o bom senso na hora de tratar de questões desta natureza. É muito comum isso acontecer no nosso meio cristão e por isso é importante que nós atentemos para aquilo que as Escrituras têm a nos dizer. Vamos observar alguns princípios orientadores que podem nos ajudar em situações em que ocorre esse tipo de conflito. É importante, irmãos, lembrar de que a solução fundamental para conflitos de interpretação e abordagem é o estudo das Escrituras. As partes envolvidas no conflito devem investigar o que a Bíblia diz em sua totalidade, o que a Bíblia ensina sobre a questão a respeito do qual estão discordando. Obviamente que esse tipo de conflito pode levar mais tempo para ser resolvido do que os outros que nós já temos abordado aqui. E é aqui que o terceiro pré-requisito que nós vimos lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, é aqui que este pré-requisito, que é a paciência, a longanimidade, é muito importante de ser aplicado. Então vamos rapidamente a estas orientações que devemos observar na resolução desse tipo de conflito. Primeiro, princípio aqui é confessar e buscar o perdão de qualquer palavra, qualquer ação ou atitude pecaminosa que possa ter agravado o conflito até este ponto. Em Tiago 5,16, nós somos orientados a confessar as nossas culpas uns aos outros. Mesmo quando uma discordância não é causada pelo pecado de alguém, as palavras, as ações e as atitudes pecaminosas penetram e tornam o conflito mais tenso do que teria sido normalmente. Às vezes, as reações pecaminosas de uma ou da outra parte se tornam mais um obstáculo à paz do que a diferença original de opiniões que havia. Um segundo princípio que eu preciso aplicar na minha vida é tentar comunicar o problema a partir das diferentes perspectivas. Em Provérbios 18, nós encontramos 3 versículos muito relevantes sobre a importância de nós considerarmos as diferentes perspectivas de um argumento. O versículo 3 de Provérbios 18 diz: "O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior." E o versículo 13 de Provérbios 18 diz: "Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha." E o 17 diz: "O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina." Percebam, irmãos, que estes versículos chamam a nossa atenção para nós pararmos para avaliar outras perspectivas, para que ambos os lados venham mutuamente a concordar com uma solução bíblica. Deve haver um consentimento prévio da exata natureza do problema. Isso é importante para que ambas as partes tenham um entendimento claro de como a outra pessoa enxerga o problema. Vamos então para o terceiro princípio. Determine em quais pontos pode haver concordância. Frequentemente, há elementos do conflito sobre os quais os envolvidos vão concordar.
Falar desses pontos no início do conflito pode trazer a esperança para que ambas as partes encontrem uma solução bíblica para o problema. Isso vai certamente trazer edificação nos nossos relacionamentos. Um quarto princípio é pesquisar nas Escrituras quaisquer orientações ou princípios que tenham relação com a solução da questão. Notem a importância de nós usarmos de fato as Escrituras como nossa regra de fé e prática. A Bíblia nos diz que se pedirmos e buscarmos sabedoria, nós a encontraremos. E o texto que eu posso mencionar aqui está em Tiago, capítulo 1, versículo 5, onde Tiago usa esse texto no mesmo contexto sobre as provações. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Falando sobre sabedoria, entendimento e discernimento, Salomão nos diz assim, Provérbios 2, versículos 4 e 5, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E ainda, um quinto princípio, à luz dos dados bíblicos recém-descobertos, eu devo ter a atitude de propor quais modificações, a começar de mim, eu estou disposto a fazer para chegar num consenso, para chegar a uma solução mútua. E um sexto princípio, se o problema não puder ser resolvido num período pré-acordado, eu devo então buscar a ajuda de um companheiro de jugo. Aliás, isto é algo que nós cristãos precisamos cultivar na nossa cultura bíblica, ter comunhão. A Bíblia fala em vários lugares de cristãos ajudando outros cristãos a resolverem conflitos interpessoais, sejam eles pecados, sejam eles diferenças ou injustiças. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 6, o apóstolo Paulo trata o problema de crentes que levam seus conflitos, seus litígios a um tribunal pagão, em vez de eles mesmos resolverem o problema em sua própria casa. O texto diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis? Amados, busquemos, à luz das Escrituras, cultivar virtudes espirituais. Busquemos, à luz das Escrituras, trabalhar no caráter de nossas igrejas, de nossas famílias. Queremos resplandecer a glória do Senhor através das nossas ações, das nossas atitudes, através dos nossos relacionamentos. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.